Olá a todos. Olha, é, tenho aqui uns minutinhos de atraso. Isso, ok. Pronto, tem aqui uns minutinhos de atraso. Olá. Hoje vamos falar de um assunto bem legal. Vamos falar sobre vitaminas e minerais, que eu acho que é um assunto muito interessante. Nós vamos trabalhar sobre vitaminas e minerais mais de uma vez, tá bem? Vamos trabalhar com eles várias vezes, inclusive. Beijinhos para Carla, beijinhos para Mariana. E então, Ana, um beijinho para ti também. E então vamos assim começar hoje dando um primeiro assim vista, vamos dizer dessa forma, sobre minerais e vitaminas, tá bem? São sumamente importantes. Então, quero que aqui a gente tenha um pouco de detalhes, vale, um beijinho. E que, efetivamente, se tiverem dúvidas, digam, interrompam, escrevam aí. Por quê? Porque essa parte aqui é bem interessante. E a gente precisa aqui ter uma quantidade de vitaminas e minerais no corpo bem importantes e elas têm funções específicas. Então, a gente não pode andar sem elas. As vitaminas e minerais são as nossas aliadas de muita coisa boa. Por quê? Porque a gente faz a nutrição de dentro para fora. Não dá para fazer de fora para dentro. De fora para dentro a gente pinta, põe cores, põe rímel, põe coisinhas, põe creme para a umidade não sair. Mas tem que tratar de dentro para fora. E não é só na situação da pele, isso e tudo, mas é a nível metabólico, a nível bioquímico, e esse é o grande detalhe que a gente tem aqui, tá bem? Então, primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de vitaminas e minerais é assim, nós temos dois grandes grupos. Olá. Nós temos aqui dois grandes grupos, que são as vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis e as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. As que são hidrossolúveis, como o nome diz, elas se solubilizam em água. E Maria, me encontraste, um beijinho, Maria Bombom. E então, as que são lipossolúveis são solúveis em gorduras. Portanto, as gorduras são importantíssimas no corpo. Agora, quando eu falo de gordura, eu não estou falando de fritura. Eu estou falando de gordura, estou falando de gordura boa. Gordura do óleo de coco, que tem uma quantidade que a gente pode usar e que é boa. Em exagero, não, tá? Porque ela acaba sendo uma gordura mais saturada. Mas o abacate é uma gordura extremamente boa, que dá saciedade. E se vocês pensarem na comida normal, toda comida que tem um pouquinho... Que bom, Maria! Que toda a comida que tem um pouco mais de gordura, ela é mais saborosa. Então, aqui é importante que a gente trate também de entender que as gorduras não são todas más, negativas. Não, tem muita gordura boa que faz falta mesmo, ok? Então, é importante a gente ter essa noção. Pronto, quando a gente fala de vitaminas, então vamos lá. Vamos começar naquilo que a gente chama de vitaminas... que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que são solúveis em água e que é o maior grupo, tá? As lipossolúveis são só 4 vitaminas: A, D, vitamina E e vitamina K, ok? Que tem a ver com os fatores da coagulação, que é extremamente importante e necessária no corpo. Tem pessoas que têm que tomar algum medicamento porque fazem tromboses e tal, então, na realidade, não podem consumir alimentos que tenham a vitamina K. Por quê? Porque aumenta os fatores de coagulação dessas pessoas. Então, mas isso são específicos, são doenças que existem e que têm que ser tratadas. Pronto, e existe, graças a Deus, muita medicação para isso e não há nenhum problema. Então, se a gente começar falando do que são as vitaminas do complexo B, são as vitaminas hidrossolúveis, e vamos começar com a do complexo B. Porque do complexo B são muitas vitaminas e é assim... Tem uma série delas que tem uma função específica no corpo. Além dessas do complexo B, nós temos a vitamina C, que também é hidrossolúvel e que faz uma função aqui primordial e é bem importante para os fatores, vamos dizer assim, antioxidantes.
e além disso ela nos ajuda e trabalha na imunidade como tal. Então é bem importante ter ela em consideração. Aqui estão umas meninas aqui que eu conheço que são umas queridas. Então vamos lá, vamos começar assim com as vitaminas as que a gente chama hidrossolúveis, que é a vitamina B. Eu até tenho aqui apontadinho para não esquecer o nome de nenhuma, porque é tanta coisa que depois a gente acaba esquecendo. Tatiana, um beijinho para ti. Então, é assim, quando a gente fala da vitamina do complexo B, existe uma que se chama B1, tá? A vitamina B1, ela também é chamada de tiamina, e essa vitamina ela é super importante porque ela ajuda na produção do ácido clorídrico, ok? E também para a própria produção a nível do sangue. E ela tem uma função dentro do metabolismo dos hidratos de carbono como tal, como um coadjuvante nas reações que acontecem dentro do próprio metabolismo. Então, as vitaminas que a gente chama hidrossolúveis, a gente não se preocupa com a quantidade. Portanto, nos bariátricos tem umas quantidades, se vocês veem uma caixinha da vitamina, por exemplo, uma que a gente usa muito, que é, por exemplo, a Primo, ou qualquer vitamina para bariátrico, tem quantidades enormes do complexo B, ok? Mas não há nenhum problema em ela passar da dosagem adequada. Vamos aqui fazer também um parênteses, que é bom entender dentro do que é para coletividade sadia, saudável, mas que não é bariátrico. Não que os bariátricos não sejam saudáveis, porque os bariátricos bem atendidos são saudáveis e os nossos bariátricos são saudáveis. As vitaminas do complexo, todas as vitaminas e os minerais, eles têm um RDA ou uma recomendação específica ou um DRI, que são algumas siglas que diz até quanto se deve tomar, ok? Com relação, um beijinho para ti, com relação a efetivamente as vitaminas do complexo B, então nós, enquanto bariátricos, usamos uma quantidade enorme, igual que os esportistas, porque eu tô vendo o Nuno aqui e já lembrei disso também. Os esportistas necessitam também consumir vitaminas, tá? Por quê? Porque, igual que o bariátrico tem um problema que não há uma absorção adequada, que é uma diminuição da absorção, essas vitaminas são especificamente absorvidas em partes específicas do intestino. Então, quando há essa complicação dessas partes de absorção, porque foram feito um desvio, é feito um bypass, então não passa a comida por essa parte, principalmente a primeira e a segunda parte do duodeno, o que acontece? A pessoa não consegue efetivamente absorver essas vitaminas. E então, para o bariátrico, é por deficiência na absorção. Então, há um processo malabsortivo. Já no atleta, como é o caso do Nuno, que está aqui assistir com a gente, o que acontece? Nós temos um metabolismo tão exagerado, tão acelerado por fazer o exercício. Estamos a falar de desportos a sério, tá? O Nuno faz desporto a sério, faz aquelas coisas de crossfit e faz aquelas competições que são uma loucura, são mesmo, tem várias competições. E o Nuno participa de algumas, efetivamente, que tem um gasto energético muito grande, ou seja, são aquelas competições dos Spartacus, essas competições que tem um dia inteiro em que você tem que ir passando obstáculos e trabalham com muito peso, com o próprio peso que você tem que se agarrar e subir nas coisas e ultrapassar obstáculos. Então, tem um nível de estresse, vamos dizer, físico, muito alto. Quando acontece esse tipo de situação, há momentos em que a gente precisa ter um metabolismo mais apurado e, afinal de contas, o metabolismo acaba sendo mais elevado nesses casos e, então, efetivamente, eu preciso ter um complemento vitamínico. Por quê? Porque eu preciso para reagir dentro do próprio metabolismo. Para o metabolismo acontecer, as vitaminas são, muitas vezes, a gente chama de cofatores, ou seja, para uma reação enzimática acontecer, eu preciso ter uma vitamina B1, B2, B3, B6, para que o próprio metabolismo dos hidratos de carbono aconteça, para que uma substância se transforme em outra e gere, por exemplo, da glicose para ser liberada e ser absorvida. Então, glicose vai passar por glicose 6-fosfato para entrar dentro do ciclo de Krebs, para gerar energia, gerar ATP, que é aquilo que faz a gente fazer o exercício. Mas igual, mesmo que não esteja fazendo exercício, o que a gente precisa? Para fazer todas as reações enzimáticas, a gente precisa dessa mesma vitamina, em quantidades altas quando somos bariátricos, porque não absorvemos, então damos muito para absorver um pouco.
E no caso do desportista, porque ele precisa muitas dessas reações, faz muito rápido. Mas não é que o bariátrico não faça, o bariátrico também faz, principalmente do metabolismo dos hidratos de carbono e do metabolismo das gorduras, que faz um efeito ao revés, ou seja, eu tenho muita gordura e eu tenho que queimá-la para poder baixar de peso, então entro num processo de cetogenia, mas também preciso de vitaminas e minerais para que aconteça esse processo. Então isso aqui é imprescindível ter, ok? No caso dos desportistas, tem umas vitaminas do complexo B que fazem parte mesmo do metabolismo e que não há hipótese, ok? Também, por exemplo, para que vocês tenham ideia, existem pessoas que têm processos graves de doença mesmo ou de alcoolismo que não se absorve a vitamina B1. E é um processo muito, muito grave, causa inclusive uma doença, que é uma síndrome, se chama Wernicke-Korsakoff. É uma síndrome que as pessoas têm por deficiência da vitamina B1, que é uma vitamina muito comum, mas as pessoas que são, por exemplo, alcoólicos mesmo, graves, não comem, não se alimentam direito, então não tem essa vitamina e desenvolve uma síndrome que é bem complexa. Então, só para ter ideia, da vitamina B1, há deficiência quando nós tomamos álcool em excesso, que não é o nosso caso, mas quando tomamos café em excesso e quando fazemos antiácidos em excesso. Então, os antiácidos servem para alguns momentos específicos. Por isso que a gente diz que uma grávida deve tomar um antiácido em SOS, quando está com um processo realmente importante. Por quê? Porque esse antiácido, ele afeta diretamente os processos da absorção da vitamina B1, que eu preciso que tenha ácido clorídrico, ela faz parte da produção do ácido clorídrico. Se eu não tenho ácido clorídrico suficiente, eu não vou digerir a comida. Então, o omeprazol, vamos lá, que as meninas usam muito aqui, os bariátricos usam, não é antiácido, ok? Ele trabalha por outro mecanismo. Daiana, um beijinho para ti. Álvaro, um beijo grande. Ele trabalha por outro mecanismo. Então, efetivamente, a gente precisa cuidar esse detalhe do complexo B e ter ele em alta para poder efetivamente o metabolismo todo funcionar. Nos desportistas, lembrar que eles têm aumento do excesso, mas aumento do metabolismo como tal. Então, é necessário o complexo B. Necessário. No caso, nós estamos a pensar sobretudo na vitamina B1, tá? A B1. Então, só para vocês terem ideia aqui, eu até pus um desenho que aqui são formas bioquímicas que na realidade às vezes é difícil entender, mas existem umas enzimas que precisam das vitaminas para que funcionem. É como se fosse uma chave que para eu ligar o motor do carro e fazer andar ou transportar de um lado para outro, eu preciso dessa chave. Então, Alice, um beijo. Quando eu tenho essa chave, o que acontece? Eu uso ela como uma coenzima. Então, o metabolismo só funciona se tem aquilo, senão vai assim tudo arrastado e isso tudo fica mal. Então, efetivamente, a gente precisa das enzimas nessa situação. Por exemplo, quando se tem, existem vários casos de deficiência mesmo das vitaminas que levam a processos extremamente graves, por nada mais, não é um medicamento, é uma vitamina que estava no alimento que a pessoa acaba não consumindo, ok? Os complexo B, as vitaminas todas do complexo B, que são B1, B2, B1, B2, B3, B6, B7, B9 e B12, são as que a gente tem em quantidade na alimentação. Só que o que acontece? Muitas vezes nós consumimos dos alimentos muito ricos nessas vitaminas uma quantidade pequena e vamos mais para outros elementos. Então, efetivamente, eu preciso ter essas enzimas. Então, eu vou só contar aqui para vocês uma coisinha que é engraçado, que em baixa concentrações do álcool, ok? A álcool desidrogenase hepática, que é uma enzima, ela é responsável pela maior oxidação do álcool a acetaldeído, que é uma forma de transformar o álcool que a gente toma na bebida, um vinho, tá? Uma coisa qualquer, básica, que é um elemento tóxico, e ele é altamente tóxico, ok? Só que a gente, em condições pequenas, pronto, a gente lida, o fígado consegue lidar com isso.
Mas esse acetaldeído que se transforma o álcool, ele não só lesa o fígado, mas ele também entra no sangue e pode entrar com lesões importantes, lesões cardíacas, lesões nos tecidos e tudo. Então, é importante que a gente tenha essa enzima para evitar esse processo tóxico do álcool no corpo. Se nós não temos essa enzima em quantidade, a situação complica-se muitíssimo. Então, é efetivamente bastante importante ter essa quantidade de vitaminas dentro da nossa alimentação. Então, para vocês verem, às vezes, que a pessoa se sente, às vezes, mal, enjoada, fraca, com o intestino preso, com problemas de memória, às vezes é por deficiência das vitaminas e não só buscando, porque tá cansado, é anemia. Não, anemia é normal acontecer no bariátrico, ok? E se tem pessoas que têm tendência a fazer anemias, vão fazer com mais frequência. Mas às vezes há um erro aqui no próprio complexo B, que é uma vitamina muito, muito, muito comum, tá bem? Então, prisão de ventre, às vezes ficar com o intestino muito preso, ter algumas palpitações, não é só ansiedade, não é síndrome do pânico, às vezes é falta de vitamina, ok? Portanto, quando a gente fala assim que o nosso bariátrico tem que fazer as vitaminas, não é para brincar. E que o desportista tem que fazer vitaminas, tem que fazer. Detalhe, o desportista, a gente sempre tenta que ele treine um período grande de tempo ou um pré-temporada, quando é o desportista, que ele tente fazer um tempo de treinamento sem vitaminas, sem nenhum tipo de complexo, porque faz com que o corpo trabalhe mais e se exercite mais para buscar a metabolização adequada. Quando depois faz as vitaminas, o metabolismo e melhora até a performance, melhora tudo, tá? No caso do bariátrico, é por deficiência no local da absorção. Eu faço um desvio, o intestino a comida passava por aqui e ia para dentro do intestino, e agora ele não passa por aqui e a comida vem e chega direto do intestino. Então, perdeu uma parte por um desvio que era necessário acontecer. Então, por causa desse desvio, a gente efetivamente tem que aumentar a quantidade das vitaminas, tá? Isso aqui é fundamental. Então, por exemplo, eu sou uma chata e quando eu dou aulas na universidade, os meus alunos da enfermagem, que eu dei aula para enfermagem há um tempinho atrás, eu falava muito com eles, efetivamente, que tinham que comer fígado. Eu sei que toda a gente aí tá torcendo o nariz e fazem aquelas caretas e tal, porque fígado é fabuloso. Primeiro, é uma das carnes, tá? Respeitando a todos depois a gente pode até falar a parte dos vegetarianos, tá bem? Mas nós estamos a falar aqui pessoas onívoras. Onívoras é o termo que a gente usa para dizer que você come de tudo, tá? Come vegetais, come fruta, come verdura, come normal e come carne, ok? Então, nós não somos carnívoros, nós somos onívoros. Então, os onívoros, como nós, que a grande maioria da população que consome carne, peixe, frango, etc., o fígado é um dos alimentos mais importantes e mais ricos em nutrientes. Por quê? Porque, vamos lá, façam aí uma comparação. Vocês são um ser humano, ok? Que tem um corpo, que tem um metabolismo muito direitinho, que tá tudo funcionando muito bem e que passa tudo pelo vosso fígado. Então, o fígado é uma usina, mas é um armazém, ok? Então, esse armazém tá cheio de coisa boa, Então, realmente, o fígado da res, da vaca ou do porco que as pessoas consomem, ou o fígado da galinha, efetivamente é um alimento muito rico em nutrientes. Então, é riquíssimo em minerais como ferro, é riquíssimo nas vitaminas do complexo B, ok? Então, nós queremos que os nossos pacientinhos bariátricos comam fígado, apesar que eles não gostem. E alguns gostam. Os que gostam, eu incentivo sempre a fazer... Olha, aqui tem uma menina que é a Andréia, que está dizendo assim, você é filha do meu pai. Pois, porque o pai dela fala a mesma coisa. E o pai dela realmente uma pessoa fantástica, que cuida da nutrição há muitos anos. É um senhor que está super bem, fisicamente genial.
e já tem uns quantos anos, ok? Tem aí 80. Então tá inteiríssimo, ok? Inteiríssimo. Por quê? Porque ele tem uma tremenda nutrição. Então, minha querida, faça caso ao seu pai, viu? E faça caso aqui a prima, porque efetivamente é assim. Então, o fígado é um dos elementos mais baratos, porque não tem nada mais barato que fígado, ok? E é fabuloso, fabuloso. Então, dos alimentos mais ricos. Ô, Dayana, tem 1000 formas de fazer fígado. Eu também não gostava, ok? Eu também não gostava, mas aprendi a gostar. Aprendi a gostar. E acho que foi depois na gravidez, numa das minhas gestações, que eu provavelmente devia ter déficit de fígado, déficit de ferro, perdoa, e tive vontade de comer fígado. E quando era criança eu também não gostava, era assim, tipo castigo, uma vez por mês a minha mãe fazia e era castigo, e tinha que comer, e a gente torcia o nariz e não sei o que, não gostava e tal. E aqui em casa eu faço, eles dizem, ai, que estranho, eu digo que é um bifinho igual. Cozinhado como? Olha, eu, sinceramente... a Joaquim pergunta, eu gosto de fazer na chapa, na frigideira, tá? Um fiozinho só de... Um fiozinho não, é quase uma gota de azeite só para ele não grudar. E nessas antiaderentes quase que nem precisa. Põe o fígado de um lado, põe do outro e empurro ele para o ladinho. Na mesma frigideira, eu pego uma cebola, corto uns pedaços, em tirinhas, assim, em pluminhas, nem faço rodelas, não sei, eu corto tudo na mão, que é muito mais rápido. E corto um tomate. Em 4, assim, ou 2 tomates em 4, depende. Se eu tô com mais pessoas para comer comigo, eu ponho mais. Se não, eu ponho um tomate cortado em 4. E ponho ali ele refogar aquele tomate e vai ficando um caldinho. E o que eu faço ainda? Ponho no final um pouquinho de vinagre. Aí faz um molinho, tira aquele sabor meio assim sanguinolento do fígado, porque realmente tem um sabor. O problema do fígado não é o sabor, é a textura. Ele tem uma textura diferente. Então, fica maravilhoso, façam, porque fica muito bom. E se tem salsa por cima, põe uns coentros por cima, fica maravilhoso. Então, exatamente, a tua mãe fazia e você devia ter aprendido a comer, mulher. Então, portanto, ainda tem chance de aprender a comer, tá bem? Façam porque realmente é muito bom, é muito nutritivo e para vocês um pouquinho só aquilo é ótimo, absorve tudo. O Nuno, que é desportista, que não sei se continua por aí, também tem que fazer, apesar que não gosta, vale a pena. Então, nas carnes vermelhas nós temos quantidade boa de vitamina do complexo B, principalmente de tiamina. No fígado, no ovo da galinha, no leite, nos legumes em geral e nos cereais. Então, os rins sim também são ricos, menos, tá? Mas também são ricos. Na realidade, todas as vísceras são mais ricas nessas vitaminas do complexo B. Os rins, isso mesmo, o Nuno disse que gosta grelhado. Isso mesmo, faça. Então, grelhadinho, mas sempre para tirar aquele saborzinho, dá para pôr um pouquinho do vinagre quando tiver dourado ou já grelhadinho, fica muito bom. Então, tentar entender aqui que os legumes como os pimentos, os brócolos, a couve e a couve-flor também é rica em vitamina do complexo B. E em B1 especificamente, nós só estamos na B1 ainda, tá? Depois, os cereais também, só que os cereais têm mais vitaminas e são ricos em outras vitaminas. Então, para já, B1, que é uma vitamina tão importante, que passa para esse processo metabólico tão necessário, realmente, carne, infelizmente, tá bem? Então, quem é vegetariano aqui e que não come carne, por isso é a minha preocupação, às vezes, com as minhas bariátricas, os meus bariátricos, que dizem, eu não consigo comer carne. É normal um período isso acontecer, mas quando puder, melhoramos as enzimas, até às vezes temos que fazer um complexo de enzimas para ajudar a digerir melhor e que caia melhor a carne, para os bariátricos, mas não deixar completamente de comer, tá bem? Os que são vegetarianos, a gente tem que dar de outra forma e vão ter de outra forma, porque eles precisam ter vitamina B. Então, isso aqui é primordial. Depois, quando a gente já fala da B2, a vitamina B2... com orégãos fica ótimo, isso mesmo, o Luno está dizendo aqui. A vitamina B2, o que ela tem? Ela entra também dentro do metabolismo, das reações enzimáticas, do metabolismo dos hidratos de carbono, da proteína e dos próprios lípidos. E ela colabora no processo antioxidante ou antioxidativo, ok? Como queiram falar. No Brasil a gente diz antioxidante, aqui se diz antioxidativo. Ela é extremamente importante e se chama riboflavina. A riboflavina
é uma vitamina do complexo B e é a número 2. Sandra, um beijo enorme para ti. Sandra é uma querida que tá me vendo desde longe, não sei se ela entende tudo que eu falo, mas pronto, é uma querida que mora no meu coração, ela sabe disso. Então, das vitaminas, a B2, ela é cofator de uma enzima que se chama flavina adenina nucleótido, que é uma parte de uma molécula, digamos assim, de uma enzima mesmo, que ela é transportada de forma livre, digamos assim, e ela é absorvida, é transportada de forma ativa, ou seja, ela é transportada dentro do intestino, vai ser absorvida de forma livre, mas é extremamente importante. Não é muito armazenada, por isso é necessário que tenhamos na dieta. Todo o complexo B a gente pode tomar uma quantidade muito grande, por quê? Porque mesmo que você tome, você vai perdê-la, porque ela é hidrossolúvel, então sai muita vitamina pela urina, tá? Então, isso é normal, as vitaminas hidrossolúveis. Mas algumas delas têm pouca armazenagem. As vitaminas que se armazenam mesmo são as lipossolúveis, que se armazenam no tecido adiposo, ok? Então, em geral, quem for bariátrico ou é bariátrico tem mais tecido gordo e tem um bom depósito de vitaminas lipossolúveis. Mas, de qualquer forma, a gente precisa aqui ter das outras. E essas não se armazenam muito. Então, a vitamina B2, que é a riboflavina, a gente precisa ter na alimentação. E aqui é extremamente importante. Então, eu vou procurar aqui, até para comentar para vocês, porque as vitaminas têm muitos detalhes, a gente até às vezes esquece. E algumas delas, assim, a quantidade que deve ser consumida está baseada no quanto é excretado, no quanto sai do organismo pela urina, ok? Então, é classificado o DRA, ou a dose recomendada da vitamina é feita em função disso, ok? E ela é mais alta a necessidade da B2, quando a pessoa está grávida ou quando está num processo de aleitamento materno. Tudo isso faz com que aumente a necessidade da vitamina B2 no corpo. Os vegetais, que são vegetais folhosos, tudo que for folhoso, verde, que é rico em vitamina, a carne e os lácteos também são os principais fontes destas vitaminas. Então, veja bem, às vezes eu fico assim um pouco surpreendida, porque há muitos nutricionistas que decidem abolir tudo. Ah, não pode tomar leite porque tem a lactose nunca fez mal para ninguém. A lactose faz mal quando a pessoa tem intolerância, tá? Intolerância ou alergia, sim senhor, muito bem, temos que tirar. Mas a lactose não faz mal a ninguém, tá? E as vitaminas, a B2 também é rica no leite e também é rica na carne. A carne não fez mal a ninguém nunca. Ah, nós estamos passando por um processo filosófico de que temos que comer menos os animais. Eu entendo e respeito. Muito bem. Então, se eu vou diminuir a quantidade, eu vou comer uma qualidade de carne melhor, ok? Se eu vou diminuir a quantidade. Ou vou fazer uma boa suplementação. No caso dos bariátricos, eu preciso que os meus meninos bariátricos efetivamente consumam algo de leite ou lácteos, se não é leite, o iogurte, que a própria lactose já está trabalhada, porque a bactéria que faz o iogurte come a lactose, ok? Então já diminui essa situação da intolerância ou incompatibilidade, ou que a pessoa não se sinta bem. E se não consome nada de leite, então vamos buscar outra fonte, mas eu preciso que façam uma fonte efetivamente dessas vitaminas, ok? Então é importante. Outra coisa, essa é uma vitamina, a gente chama de estável, ou seja, muitas delas aparecem até em alguns cereais, mas tem pouco, mas muita é perdida durante o processo da própria moagem. Então, às vezes a gente pensa assim, eu tomo cereais, tem muita vitamina. Sim, mas quando o cereal é todo triturado e refinado, eu perdi uma grande quantidade dessa vitamina pelo próprio processo. Então, ela é estável quando é aquecida, não há nenhum problema, realmente funciona, mas às vezes é destruída pela luz ultravioleta, ou seja, sempre esse tipo de alimento tem que estar guardado num local escuro, se é num armário, se é o cereal e tal, deve estar num armário, porque realmente se perde. E outro fator importante, a vitamina B12, ela é algo estável no calor, mas muitas vezes é
perdida quando a cozedura ou há um procedimento por um tempo largo, a gente também perde muito. Então, vejam bem, quando às vezes a gente fala assim, uma carninha tão boa e a carninha está estufada e aquela carninha que demorou muito tempo para cozer, fica ótima, mas às vezes também perdemos um pouco dessas vitaminas e que nem tudo fica no molho, nem tudo fica naqueles sumos das carnes. Então, às vezes, vale a pena fazer aqueles bifinhos mais suculentos, ou seja, que não passaram por muito tempo de cocção. Portanto, se vai comer pouca carne, vamos comer uma boa qualidade de carne, ok? Isso aqui é importante, ter essa consideração aqui, porque faz efetivamente diferença, ok? Depois, o que é importante aqui que a gente ainda coloque? Para que vocês tenham uma ideia. Valores que são interessantes da vitamina são os cogumelos, da vitamina B2, os cogumelos têm bastante vitamina, os cereais integrais, tipo flakes, tipo cereal, flakes, esses cereais mais integrais também são ricos nessa vitamina, o próprio leite tem uma quantidade boa, o iogurte por lácteo e os queijos também. Deixa eu mais que ver que aqui é importante que tem uma quantidade boa. Olha, peixes, alguns peixes também têm um fator alto e quem é o ganhador disso é efetivamente o fígado, né? Tanto de vaca, tanto de porco, quanto fígado de vitela, quanto fígado, que é o mesmo animal, quanto de galinha e de peru, que também é extremamente alto nessas quantidades. Outra coisa, os extratos ou as levaduras, tem várias leveduras que são utilizadas para dar sabor, que são riquíssimas em complexo B, tanto em B2 quanto em B12. Depois eu devo ter uma por aqui, eu até vou lhes mostrar que realmente vale a pena. É da Audi Foods, que é super boa e serve como um saborizante. Ótimo para os vegetarianos, podem usar, e tem uma quantidade de vitamina B alta naturalmente, ok? Então depois eu vou mostrar para vocês que é bem legal e realmente funciona e é ótimo. Depois, quando a gente tem deficiência, e fígado de coelho também. Quem gosta de fazer coelho pode utilizar o fígado e consumir. E dá para fazer com sopa. Olha, dá para fazer patê, que é excelente. Patê de fígado é ótimo. E fígado vale fígado de ganso, vale fígado de pato. Ou seja, dá para que só num patezinho untado numa tostinha, que vocês todas podem comer, ou vocês todos podem comer, temos uma qualidade muito boa. Então não tem que ser aquele fígado feito na chapa como eu gosto. Mas pode ser um fígado num patezinho normal, que também serve. As quantidades são pequenas, mas é muito concentrado. Então, nota 10. Helena, obrigada pela dica, porque realmente o fígado de coelho também dá, mas assim também como outros, porque o fígado de coelho dá pra gente fazer uns patezinhos e com caça, com outros animais, que também, pronto, é chato eu ficar falando disso, porque tem respeito a todos os vegetarianos que aí estão, mas efetivamente fica muito, muito bom. Maria Helena, um beijo. Então, o que acontece? Quando a gente tem essas manifestações, às vezes as crianças têm mesmo deficiência de vitamina B2 e de forma importante. Então, tem que efetivamente cuidar e nos adultos, às vezes aquelas feridinhas no canto da boca, muitas vezes são deficiências de vitaminas, ok? Então, efetivamente, temos que aqui ter um pouquinho de cuidado. Depois tem uma outra vitamina que já vamos aqui passando. Eu adoro os coraçõezinhos, muito obrigada. Que é a vitamina B3, tá bem? A vitamina B3 a gente chama ela de niacina, nicotinamida, ácido nicotínico, etc. Também é uma das vitaminas que entra dentro do complexo do metabolismo dos hidratos de carbono, que é extremamente importante. E veja bem, a gente precisa... Veja como as coisas funcionam muito direitinhos no organismo. Essa vitamina pode ser sintetizada a partir do triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina, tá? Então, o que a gente precisa? Às vezes, a ingestão de triptofano, já vou falar uma coisa que tem triptofano, que é legal, na dieta ela é importante porque ajuda a manter os níveis da própria niacina, porque ela pode ser sintetizada a partir do triptofano. Então, por exemplo, uma coisa que é muito rica em triptofano é banana, ovo, manteiga de amendoim. Só que então, em vez de fazer a manteiga de amendoim de forma normal, eu adoro os coraçõezinhos, obrigada. Em vez de fazer a manteiga de amendoim dessa comprada pronta, que tem açúcar, dá para fazer em casa, numa bimby da vida, numa maquininha dessas, que é simplesmente tostar, comprar amendoim com casca,
com a casquinha, se põe no forno, aquilo fica tostadinho, tira-se bem as casquinhas, ou seja, tiro o amendoim da casquinha, do que vem, tá? Aí ele tá cru. Ponho numa bandeja de alumínio, assim, passo a passo. Põe numa bandejinha de alumínio e põe no forno suave, só para ele aquecer um pouquinho. Não vou tostar o amendoim, eu vou aquecer o amendoim, a casquinha vai soltar toda. Aí eu passo a mão nas casquinhas todas e a casquinha toda solta. Pode assoprar e sair toda embora a casquinha, desaparece. Esse amendoim vocês juntam, põe na bimby e põe triturar. Mais nada, não tem que triturar com nada, não tem que meter água, não tem que fazer nada. Só triturar, ele começa a soltar o próprio azeite. Flávia, um beijo querido. Flávia é uma prima minha queridíssima, que está no Brasil e que também segue a gente. E tem feito aqui algumas coisas com a gente. A Flávia e a irmã Fernanda. Então, vai tentar fazer isso, porque dá imenso jeito. E então, ela é rica em triptofano, ok? Além disso, é precursor da tal da serotonina. E, por ende, ajuda e realmente mantém aqui uma maior quantidade das vitaminas, ok? Então, sobretudo da vitamina B3. E isso aqui é muito, muito legal. Menina, aqui tem a Maria Helena dizendo que subiu de peso. Não, senhora, pode ir pra lá, liga, faz consulta, vê o que a gente faz, porque isso aqui não pode ser, é pra panicar mesmo. Então vamos aqui por ordem no assunto, porque isso não pode acontecer, Maria Helena. Você tá lindona e não pode aqui subir de peso. Então vamos botar a ordem nisso. Então, veja bem, aqui... eu tô com duas queridas aqui, a Flavinha e a Andréia, ok? São duas queridas, são minhas primas de infância que a gente passou... Eu sou mais velha, pronto. Mas passamos imenso tempo muito bom juntas. Então, vamos lá. A vitamina B3, ela está melhor concebida, vamos dizer assim, quando eu tenho o triptofano também junto. Então, banana com amendoim, pega a bananinha, corta em rodelinhas, põe manteiga de amendoim dessa sem açúcar. Quem gostar que seja mais doce a manteiga de amendoim, pode pôr um adoçantezinho, um xilitol, um stevia, um outro adoçante natural, quando tá pronto, só para tirar e ter um pouquinho do doce, do sabor doce. Pronto, e podem usar. Isso é extremamente saudável, não é nada processado, é processado na vossa casa, é feito em casa. Vão fechar num frasquinho e guardar no armário. Isso aqui dura imenso tempo. Tá? Então, efetivamente, exatamente, a Teixeira está falando que faz na bimby, e é isso mesmo. Então, é extremamente simples. Depois, tem gente que gosta mais cremosa, ou que tem gente que gosta de grãozinhos. Mistura com a banana, que fica um lanchinho maravilhoso, e ainda põe um pedacinho de morango ou de framboesa em cima, que fica uma gostosura. Se não quiserem que a banana escureça, e querem levar de lanche para o trabalho, e tem que sair ou levar para algum lado, passa no coco ralado. Passa a banana, já com a manteiga de amendoim por dentro, no coco ralado, espeta um palitinho e põe um pedacinho de morango ou de framboesa por cima, ou de ananás, ou de qualquer outra fruta. Ficam os palitinhos deliciosos, lindos na vista, e não escurece a banana, porque o chato de levar a banana quando está cortada é que ela escurece. Então, para manter também aqui uma cor legal. Com a vitamina B3, ela faz parte desse metabolismo dos hidratos de carbono. Às vezes, quando as pessoas consomem até muito hidrato de carbono, muito pão e tal, referem engordar, porque o metabolismo não acontece de forma adequada. Por quê? Porque precisa desses cofatores para que as reações metabólicas aconteçam. Só que como é uma parte bioquímica, é como se a gente não entendesse disso, ou nem lembrasse. E é esse o grande detalhe, que é bem importante. O ácido nicotínico ou a niacina, ou a vitamina B3, como vamos chamar aqui, que é mais fácil, elas são absorvidas no estômago e no intestino delgado por uma difusão, assim, como se ela passasse através da parede, e normalmente tem um transportador que é proteico, ou seja, existe uma proteína que faz o transporte disso. Então, portanto, é extremamente importante que a gente entenda que tanto o bariátrico quanto os não bariátricos, nós precisamos de uma quantidade boa de vitaminas. Então, eu inclusive quero terminar isso aqui, que as vitaminas nós vamos falar mais, tá? Porque aqui tem muita coisa para falar e é importante que vocês entendam disso. Então, veja bem, quando as pessoas, e eu queria até que vocês, se tiverem... Marcinha, linda, baixou de peso. Se vocês tiverem aqui dúvidas das vitaminas, eu até gostaria que, de repente, quem tiver dúvida ou de alguma vitamina específica, deixe por escrito que a gente vai tocar de novo no tema, porque isso não dá para terminar hoje,
tá? Nós vamos trocar no tema novamente e eu quero falar especificamente de alguns passos importantes. Então, veja bem, eu às vezes fico encantada quando as pessoas dizem, eu como muitas vitaminas, muitos minerais. Oi, Diego, faço muitas vitaminas e minerais, adoro os corações. E então a gente pergunta, e quando é que comeu salada? Foi outro dia. E tá a trabalhar? Sim. E no trabalho, come salada? Não, porque eu acho que eles não lavam muito bem as folhas, eles não limpam, então acabo não comendo saladas fora de casa. E dentro de casa, às vezes, é complicado e também não consome. Então, o que acontece? Vocês veem que de forma natural fica muito, Margarida, um beijinho. Fica muito baixa a quantidade mesmo de minerais e de vitaminas, que vem ao caso, então nós não fazemos as nossas reações de forma adequada. Antigamente, os médicos diziam, não precisa tomar nenhuma vitamina, porque se come bem não precisa de vitamina. É verdade, se come bem não precisa de vitamina. Mas quem é que come bem? Com um monte de alimento processado, um monte de alimento que a gente prefere comer uma bolacha do que comer uma maçã. Comer uma fruta é a segunda opção sempre, porque sempre tem um esferovite, uma bolachinha dessas, uma bolachinha daquelas, uma batata frita, uma coisa qualquer de snack, e não come a fruta. Então, vocês só vão conseguir, tanto bariátrico quanto não bariátrico, quanto pessoas normais, comuns e correntes, não que os bariátricos sejam anormais, muito pelo contrário, mas só vão conseguir uma boa dose de vitaminas e minerais em elementos ou alimentos que estejam crus, ou seja, fruta, salada, vegetais crus e alguns cozinhados dos legumes, mas uma quantidade menor. Por quê? Porque muito se perde na água. Então, a sopa é bom? Sim, a sopa é excelente, porque nós temos a sopa, nós temos os nutrientes e temos as vitaminas e os minerais lá dentro. Os minerais, em geral, perde-se pouco. As vitaminas que são inestáveis à temperatura também se perdem. Então eu preciso que efetivamente, eu sou uma chata mesmo e reconheço que eu insisto com os meus pacientes que aumentem o consumo de fruta e aumentem o consumo de saladas e verduras cruas. Por quê? Porque efetivamente a gente precisa disso, caso contrário se complica enormemente, ok? Então, se a gente fala de fontes alimentares de vitamina B3, que a gente já falou de algumas coisas, volto e repito aqui, é fonte a carne, os peixes, o arroz, os amendoins que acabamos de falar, ok? O café também tem vitaminas e cogumelo. Então, o café não é que seja mal, o excesso é que faz mal, ok? O excesso não funciona muito bem. Ok, Maria Helena, um resumidinho aqui do triptofano. O triptofano é um aminoácido, ok? Que ele é precursor da serotonina, que funciona como um neurotransmissor a nível cerebral, e é fundamental que tenhamos serotonina em alta, ok? Então, o triptofano, ele também faz parte da própria produção ou da síntese de vitamina B3, da niacina. Então, quando eu preciso ter niacina e eu tenho triptofano, eu tenho aqui dois elementos que funcionam muito bem, que acabam gerando e melhorando a própria produção como precursor da serotonina, mas ele acaba aumentando também a capacidade de ter vitamina B3. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o que é muito rico em triptofano? Amendoim, banana, ovo. Então, se eu consigo esses elementos, e por isso eu falei aqui o truquezinho de fazer a manteiga de amendoim caseira, que é extremamente fácil e dura, um pote dura imenso tempo, de fazer em casa, porque nós temos então fonte de B3 e fonte de triptofano, ok? Igual forma que também vai melhorar aqui. Com a questão do café, o café é assim, a cafeína é que faz a diferença. Então, o café em excesso faz mal, mas a cafeína, ela nos ajuda e também acaba sendo o café em si, é fonte de vitamina B3. Então, cogumelo também, volto e repito, as carnes e os lácteos. Então, essas são excelentes fontes de vitamina que devem ser consumidas. Ovo também. Mas ovo tem colesterol. Sim, ovo tem colesterol, mas colesterol não é mal. O colesterol em excesso é mal. Então, se eu utilizo os ovos, não tem uma grande produção de colesterol externa. Há problemas, muitas vezes, genéticos que nós produzimos de forma interna mais colesterol do que aquilo que a gente precisa. Aí é outra história. Aí a gente falará disso também em algum momento. Vitor, um beijinho.
Amendoim cru pode? Pode, mas é melhor fazer sempre assado. Por quê? Porque ele tem, se há contaminação no amendoim, que tem alguns elementos que podem ser contaminantes, o melhor é que seja assado e realmente fica também muito mais gostoso, mas pode ser consumido em cru, não há nenhum problema. E a manteiga de amendoim, em cru, ela não fica muito boa, ela tem que estar realmente um pouquinho. Aqui a Helena está perguntando, no ovo se só a gema é rica, ou a clara também. A clara e o ovo são ricos, ok? Aqui os dois, só que a albumina, a proteína está mais na clara, no branco do ovo, ok? Então tem muito teor muito alto de albumina, mas também tem vitamina. A vitamina não está só na gema. Então aqui vale a pena, efetivamente, Carolina, um beijinho, vale a pena aqui, efetivamente, orientar essa parte, porque melhora muito, efetivamente, todo o componente. Por quê? O ovo é daqueles outros elementos que... Para que o ovo serve? Para se transformar num pintinho, numa galinha, certo? Então, o ovo, ele vem com todos os nutrientes necessários lá dentro para gerar nova vida. Portanto, é dos alimentos mais ricos. E nós fazemos, inclusive, uma proporção dos aminoácidos em função dos aminoácidos do ovo. O ovo passa a ser um marcador da quantidade de aminoácidos para ser comparado com a lista dos aminoácidos. Por quê? Porque acaba sendo aqui um elemento extremamente rico. Portanto, o ovo tem todos os nutrientes que precisamos, tanto em minerais quanto em vitaminas, para que possa surgir numa nova vida, ok? O ovo em si não passa nada, o ovo só vai se transformar num pintinho se tiver um galo por perto, se estiver galado. Caso contrário, o ovo é nada mais o óvulo que a galinha produz e que daria origem, se houvesse um galo por perto, a ter uma nova vida. Então, o ovo vem com tudo, igual que quando a gente fala dos germinados, aquelas plantinhas que começam a consumir, porque estão em período de crescimento, elas vêm cheias de energia, cheias de nutrientes, cheias de minerais para poder crescer. Então, os germenzinhos das plantas são excelentes e quem puder cultivar alfafa, cultivar várias dessas aveia, o gergelim, várias dessas sementinhas que podem ter aí um cultivo em casa e pôr isso nas saladas, isso é tremendamente nutritivo, ok? Isso é excelente. Aqui são poucas as pessoas que consomem, aqui não, pronto, são poucas pessoas porque dá às vezes trabalho, às vezes as pessoas não querem trabalho, ou então compram os potinhos, depois cortam e pronto, tem que comprar de novo porque aquilo cresceu, você cortou e ele não passa a germinar novamente, mas é extremamente importante e é excelente do ponto de vista nutritivo, do ponto de vista de vitaminas e minerais que tem dentro desses alimentos. Então, das vitaminas B3, o que é mais rico? Os crustáceos, as carnes em si, todo tipo de carne, os peixes, os bivalves também, tanto as almejas e mesmo os caracóizinhos do mar, que são excelentes, e os camarões também são bastante ricos em B3, ok? Os queijos é alto, o fígado, ganhador de tudo, tem uma quantidade muito alta de niacina, e que é excelente, então volto e repito, e eu sou muito chata com isso, porque eu tenho que acabar repetindo o fígado aqui 500 vezes, porque efetivamente tem uma grande quantidade. Então veja bem, se nós temos deficiência da vitamina B3, também tenho sensação de cansaço, de fraqueza muscular, é mais uma fraqueza muscular, não é cansaço respiratório, é mais uma fraqueza nos músculos, é por deficiência do complexo B, que isso acontece muito e a gente percebe nos bariátricos que tem uma muito pequena absorção e não tem uma bom consumo, ok? E não fazem as vitaminas. Então as pessoas se queixam que tem como dores musculares, um cansaço muscular, não é no peito, não é na caixa torácica, não é no pulmão, é porque o músculo está cansado. E às vezes o que é? É justamente deficiência do complexo B, ok? Às vezes tem manchinhas na cara, erupções cutâneas, não só no rosto, mas também nos braços, e em verdade, muitas vezes é por deficiência do complexo B. Pode haver alterações dermatológicas com bastante frequência, podem ter tremores e podem ter algumas vezes dermatites mesmo, irritações na pele e a própria diarreia. Não precisa tomar um suplemento
alimentar de triptofano especificamente. Não. Por quê? Porque nós conseguimos nos alimentos, mas o que eu preciso que, em vez de comprar um suplemento, eu preciso que tu comas banana, que compra amendoim, que compres ovos, que coma isso de forma mais adequada. Por quê? Porque senão entramos no triptofano, mas é sintético. A grande maioria das vitaminas são de forma sintética, são poucas as que são de fonte natural 100% de fruta ou de vegetais, e então tem um preço altíssimo e às vezes é difícil de conseguir. Mas é difícil de conseguir. Então, o que eu prefiro? Que em vez de fazer só a suplementação, o bariátrico tem que fazer a suplementação sim ou sim. Não há hipótese. O que nós estamos sempre tentando buscar é as melhores vitaminas possíveis, que tenham uma melhor absorção e que tenha uma fonte efetivamente muito segura. Ok? E isso aqui é fundamental, por isso que a gente escolhe muitas vezes e percebe vitaminas melhores e vitaminas que não são tão boas, tão agradáveis, ok? Então, o que eu prefiro é que em vez de só fazer a suplementação, que me faça realmente comer um bocadinho de manteiga de amendoim na torradinha, um bocadinho de manteiga de amendoim na banana e assim por diante. E isso faz toda a diferença. Outra coisa, quando as deficiências de B3... Também, se muitas vezes a gente mede na urina para ver o que está excretando para poder também decidir quanto que é a quantidade ou a dose adequada. Dentro da toxicidade é muito baixa, os bariátricos nunca vão ter toxicidade porque não se absorve, e nas pessoas normais, ou seja, que não são bariátricos, que têm um trato digestivo normal, que nunca houve nenhuma modificação, também a toxicidade praticamente não existe. Por quê? Porque nós não consumimos uma quantidade assim alta. As levaduras, sim, são importantes, e eu quero ver se eu tenho aqui para lhes mostrar. Vou dar um saltinho aqui correndo a buscar, perdão. Porque isso foi... Olha, tô aqui de volta. E perdoem, podia ter isso aqui, mas eu não me lembrei na hora. E efetivamente, esse aqui é da Auri Foods. Tá bem? A Auri é uma empresa super cuidadosa no que eles produzem, e ele produz aqui efetivamente leveduras que são feitas e são riquíssimas em complexo B e B12. Então, gostaria mesmo que provassem. Por quê? Porque eles são saborizantes deliciosos da comida. Esse aqui é um original. Não tem glúten, não tem lactose, é vegano 100%, ou seja, serve para todas as pessoas que são veganas e que têm cuidado na parte vegetariana, e são fabulosas. Então, isso aqui eu posso espolvorear, ou seja, polvilhar, melhor dito, porque espolvilhar se diz em espanhol, polvilho em cima do vegetal que eu estou a cozinhar, mesmo do ovo, posso polvilhar em cima do arroz, posso polvilhar em cima do molho, ou seja, são leveduras que são excelentes como fontes de vitamina B e são fabulosas, tá bem? Eu recomendo que realmente, se tiverem chance de provar. Outra coisa, são super econômicas, porque as leveduras não são caras e são excessivamente boas em sabor e servem para não só saborizar, mas também aumenta de forma natural, sem muito estresse, a quantidade das vitaminas. Então, é uma alternativa bastante interessante. Comer bananinha com queijo, que está comentando aqui a Marilena, também é ótimo. Por quê? Porque eu tenho o queijo efetivamente que tem vitamina B, do complexo B, e a banana, que aqui é fonte também do triptofano. Isso. Então, se és vegetariana, Marilena, vai dar uma olhadinha nessas. Se chama Auri Foods, a página, ok? A página deles é Auri Foods. Eles têm imensos produtos e tem uma parte vegetariana que eles cuidam muito, de uma proteína muito boa, excelente. Já foram aqui parceiros nossos quando fazemos os desafios, mas essa daqui, a nível de vitamina, as levaduras são excelentes. Então, realmente, acho que vale a pena dar aqui uma vista de olhos, porque são saborizantes e funcionam super bem. Depois, que eu quero ainda, pelo menos, terminar aqui uma vitamininha ainda para colocar para vocês, que é a vitamina B5, tá? A vitamina B5, ela é extremamente importante também porque ela sofre hidrólise, ou seja, ela é desfeita, digamos assim, e é absorvida também por difusão, que a gente chama passiva, ou seja, ela entra no corpo e é absorvida. Só que quando o intestino está cortado, a absorção desaparece.
Então, eu tenho que efetivamente ter um consumo dentro do próprio complexo vitamínico que estão a fazer. Então, portanto, Luísa, beijinho. É importante efetivamente consumir aqui uma quantidade adequada dessas vitaminas. Para os bariátricos vai ser muitíssimo alta, proporcionalmente. Vivi, um beijo para ti. Vai ser extremamente alta em função de ser bariátrico, não é? Mas as pessoas naturais, normais, também devemos aqui efetivamente tratar de fazer um consumo dessas vitaminas de forma bem importante. Então, o complexo B, a vitamina B5, que a gente chama ácido pantotênico, ela é extremamente importante porque ela vai trabalhar dentro da mitocôndria para liberar energia dentro da mitocôndria, que é um processo bioquímico bem importante, então para gerar a tal da coenzima A, ok? E então nessa relação ela também produz ou melhora a produção do metabolismo dos hidratos de carbono e de outros elementos. Então aqui é um complemento necessário, e o ácido pantotênico, a vitamina B5, ela passa a ser um cofator, ou seja, é extremamente necessário para transformar de um ponto a outro uma reação, no caso aqui metabólica, e precisa dessa como um cofator para que a enzima acabe funcionando. Então, é extremamente necessário que tenhamos Obrigado, Vivi! Que é extremamente necessário que tenhamos aqui uma quantidade adequada de vitamina do complexo B e sobretudo sobre a B5. Então, só para vocês terem ideia, a B5 ela entra no ciclo de Krebs para fazer energia. O ciclo de Krebs é como se fosse a moeda de troca energética que a gente tem dentro do corpo. Então, tudo que produz acaba gerando e vai produzindo no ciclo de Krebs para poder funcionar e poder ter energia para levantar a perna, para falar, para estar aqui, para fazer os exercícios, para trabalhar, para viver, ok? Então, ela também é precursora, veja bem, de alguns ácidos gordos e do próprio colesterol. Isso é a coenzima A, que ela entra dentro do ciclo de Krebs, mas precisa dessa vitamina para que isso funcione direito. Também, o que acontece? Ela vai atuar no metabolismo das próprias proteínas. Então, é extremamente necessário. E se a gente pensa assim em elementos, nós já vamos terminar por hoje. Mas como eu cheguei atrasada 2 minutinhos, vamos ficar os 2 minutinhos. E vamos parar na B5, porque depois a gente vai trabalhar mais as outras. Semana que vem eu já vou dar um insight do que vamos fazer. E na outra semana continuamos a trabalhar aqui. A vitamina B5, ela é rica, as fontes alimentares são tudo que é tecido animal, tá bem? E tecido vegetal, ou seja, dentro dos vegetais e dentro das carnes, tudo isso, ela é riquíssima em B5. Gema do ovo, aqui sim a gema é muito mais rica, ok? Os cogumelos e o nosso amigo abacate. O abacate, ele é extremamente alto, além dos brócolos, as próprias levaduras que eu acabo de vos comentar, ok? A batata é rica em B5, então a batata não é toda mal. As ovas de bacalhau, ovas dos peixes, quem gosta de comer ovas dos peixes, é riquíssima em B5, ok? Então aqui vale a pena que realmente... Exatamente, Maria Helena, eu estou a lembrar sim. E então aqui, essas aqui são elementos que são extremamente ricos em vitaminas do complexo B, sobretudo B5, ok? O que acontece? Há muitos processos nos alimentos, por exemplo, que é a cozedura e o armazenamento por muito tempo, perde o complexo B e sobretudo a B5, tá bem? Há durante o processo de descongelação a perda também. Então, quando forem descongelar alguma coisa para preservar esse tipo de vitamina, não descongelem de um momento para o outro. Tentem organizar-se, e eu sei que às vezes é difícil, mas coloquem o alimento dentro do... Exatamente, isso é top, Nuno, isso é muito bom. Põe o alimento a descongelar no frigorífico, tira do congelador, põe no frigorífico, deixa no frigorífico e quando já chegou a uma temperatura boa, terminem de descongelar. Então, tirar um dia antes para descongelar lentamente, para não perder as vitaminas que também se perdem no processo de congelação, de descongelamento. E muitas vezes as pessoas não lembram disso, as pessoas nem sabem disso.
ok? E então descongela assim na água rápido, ou descongela no micro-ondas, ou descongela em qualquer lado. Então, efetivamente, você pensa, o alimento tem vitamina. Tem, só que pelo processo que usou, acaba perdendo a metade dela, ok? Boa, isso mesmo. Então, caviar é muito bom, muito bom. A Vivi tá aqui dizendo a Viviane tá me dizendo que só vai comer caviar. É ótimo, pode ir muito bem no caviar, que não vai perder e também não vai descongelar, então não vai perder nada, ótimo. Fátima, um beijinho para ti. Então, efetivamente, esses aqui são elementos extremamente ricos. Eu vou tentar depois, não vou prometer, tá bem? Porque eu não sei se eu consigo. É fazer uma listinha assim dos mais ricos em até agora, B1, B2, B3, B5. Quais são os alimentos mais ricos para vocês terem em mente e quais são os processos mais destrutivos, ok? Para que isso não se esqueçam. Ou vou fazer isso só quando a gente terminar todas, que daí eu faço uma listinha de tudo e a gente deixa lá um post só sobre as vitaminas, porque é muito legal. O que acontece? Quando a gente tem falta da B5, efetivamente, ela leva a uma diminuição na síntese mesmo das gorduras, porque nós estamos a trabalhar com as gorduras, e diminui a produção de energia. Então, essa sensação, às vezes, de cansaço, de letargia, de que tudo é pesado, de que tudo é complicado, às vezes acontece também pela própria deficiência, ok? Formigamentos, quando não são outros processos, muitas vezes tem a tendência a que tem baixa de vitamina B e, sobretudo, B5, tá bem? Então, é assim, vamos parar por aqui, porque já são 20 horas e 5 minutos, eu comecei às 19h04, eu, por mim, ficava aqui conversando com vocês uma meia hora a mais, que eu não me sinto a conversar com a parede, sinto que eu estou a conversar com um monte de gente aí do outro lado, apesar que eu ficar falando sozinha, né? Eu podia aqui ficar falando um pouquinho mais, mas não posso, então ficam cenas para o próximo capítulo. No próximo capítulo vai ser bem legal, porque nós vamos ter aqui conosco a Hercêutico, ok? Então vamos falar sobre cabelo, sobre unhas, sobre vitaminas específicas para isso. A Hercêutico vem no meio e depois nós vamos fazer ainda outro post, que eu não me lembro se eu tenho tudo programado, mas não me lembro agora, o que vem primeiro. E nós vamos também ter um post bem importante sobre quem vai fazer cirurgia, avisem as vossas colegas que vão fazer cirurgia, do pré-cirúrgico, do cuidado que tem que se ter antes de qualquer tipo de processo cirúrgico, ok? E isso aqui vai ser bem legal. Então, a gente vai avisando com um tempinho, mas guardem aí as terças-feiras, das 7 às 8, horário Portugal, das 7 às 8, horário de Londres, pra gente conversar um pouquinho. Vai ficar gravado aí, e então tem chance de ver em outro momento, se não conseguiram. Andréia, um beijo pra ti, que quem é maravilhosa é ela tá me colocando aqui, me dizendo coisas boas, e a gente fica muito feliz com coisas boas. Então, um beijo pra todos vocês. O meu carinho para todos, muito obrigada. Vamos então continuar na próxima terça-feira com Hercêutico e na semana de cima ou vitaminas ou pré-cirúrgico, ok? Cuidados do pré-cirúrgico, eu tenho aqui dar uns puxões de orelha importante numas meninas, porque precisa mesmo. Ritinha querida, essa Ritinha querida é minha pacientinha querida, que acaba de chegar e vai ficar lá gravado, então vai depois ver, ok? Joaquim, tranquila que nós vamos aqui estar te cuidando. Um beijinho para todos, o meu carinho para todos, muito especial. E falamos logo, tá bem? Maria Helena, tens que mandar aqui um aviso e a gente conversa. Bom descanso para todos. Adeus.